A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Ana Elisa, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Irmãos e amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, inspirando os pensamentos e sentimentos e, consequentemente, as nossas atitudes, hoje e sempre. Estudaremos hoje a parábola da figueira seca. Está contida no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, nos versículos de 12 a 14 e 20 a 23. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas. Inicialmente, faremos algumas considerações sobre a parábola, como, efetivamente, era aplicado naquela ocasião, em que o povo hebreu, respeitando os hábitos e costumes da época. É importante entendermos que, na ocasião, era comum os profetas, os homens, que recebiam inspiração diretamente de Jesus, conforme o mentor Emmanuel nos afirma na pergunta 276 do livro O Consolador, ensinavam fatos como profecias, com a dificuldade de transmitir através de escrita, porque na ocasião, efetivamente, ainda não existia escrita. Então, eles utilizavam a encenação, chamada ou conhecida como ação simbólica ou parábola de ação. E dessa forma, todos ali entendiam, mesmo sem utilizar nenhuma palavra. Então, nós vamos dar como exemplo o profeta Jeremias, no capítulo 19, no Evangelho, no Velho Testamento, foi instruído pela espiritualidade que comprassem uma bilha, é uma espécie de jarro de barro, e que fosse para o centro de Jerusalém. Então, que ele foi orientado que chame a atenção do povo e quebra a bilha, espatifa na frente de todo mundo. Então, no momento, eles não entenderam. Só depois vinha a lição, a explicação. Isso é o que vai acontecer com o povo, se não recuperar a sua religiosidade que foi perdida. O povo se desviou das leis divinas e está utilizando a religião para interesses pessoais, para idolatria, e as consequências virão, certamente. Ou seja, uma advertência das atitudes do povo. A Bíblia representava Israel. Nós hoje certamente não entenderíamos sem a explicação, mas o povo entendeu, porque eles já tinham costumes dessas linguagens e simbologias. Podemos também utilizar de um outro exemplo. Um pouco depois da vinda de Jesus, quando Paulo de Tarso ele está voltando para Jerusalém, quando o profeta Agabo se aproxima dele, pega o cinto e o amarra as mãos e os pés. Isso é o que vai acontecer com o dono desse cinto. E realmente aconteceu. E Paulo de Tarso ficou 2 anos preso e depois foi para Roma. Então, diante dessas informações, agora podemos entender um pouco mais sobre a simbologia da parábola da figueira seca. Então, nos conta o evangelista Marcos, e eu vou ler na íntegra. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe disse: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti para sempre. O que os discípulos ouviram, e no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus:
Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E respondendo Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disse a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Então, meus irmãos, para entendermos melhor, vale relembrarmos que o codificador Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos, através da pergunta 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Então os espíritos respondem: vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Por que, meus irmãos, é interessante analisarmos? Porque Jesus, na sua bondade infinita, o exemplo de perfeição moral, ensinando em grau superlativo que é o amor, jamais amaldiçoaria alguém ou alguma situação, alguma coisa. Então, retornando à parábola, Jesus teve fome. Devemos fazer algumas considerações. Que Jesus e os discípulos, eles tinham saído pela manhã da casa dos amigos. E irmãos, a Marta, Maria e Lázaro, sabendo que Jesus ia caminhar, não deixariam certamente que eles saíssem sem se alimentar. Então, a fome de Jesus não era para satisfazer a necessidade do corpo, embora, se fosse também, não tivesse nenhum problema. Mas nesse momento, certamente, ele fez uma analogia da procura do alimento espiritual, que inclusive podemos observar no livro Trigo de Deus, do espírito de Amélia Rodrigues, da psicografia de Valdo Franco, que em algum momento ela nos diz que a alma tem necessidade de oração em maior dosagem do que o corpo de pão. E certamente foi nesse contexto que Jesus se referia. Então, continuando a parábola, procurou figos, mas só encontrou folhas. Não era tempo de figo. Então a parábola diz que a figueira apresentava folhas, mas não havia figos, porque é sabido pelo povo de Israel, quando a figueira está com folhas, certamente haverá frutos. Mas aquela figueira não apresentava frutos, por isso o questionamento de Jesus, porque não havia frutos. Era uma figueira temporã, ou seja, fora de época. A figueira é uma árvore que normalmente floresce em 3 períodos distintos. Lembrando que Israel fica no hemisfério norte, ou seja, o contrário do nosso. Então, a primeira floração ocorria de agosto em diante, a segunda de junho em diante e uma mais rara ainda que ocorria na primavera, mais ou menos em torno de abril e maio. Mas como era temporã, floresceu mais cedo, que possivelmente no final de março, considerados os melhores frutos. Embora raro produzir figos nessa época, mas possível. E uma vez que havia folhas, era o sinal que deveria efetivamente apresentar frutos. E continuando o novo texto, o novo trecho, que ninguém coma de ti figo algum. E no outro dia, quando passaram novamente pela figueira, os discípulos observaram que a figueira havia secado completamente e Pedro frisou: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Aqui vamos nos ater um pouco mais. Certamente já entendemos que Jesus não amaldiçoou a figueira de jeito nenhum. Devemos entender como ação simbólica e ou parábola de ação. Podemos observar que várias outras passagens que era comum utilizarem desses recursos simbólicos, por exemplo,
sementes representando o reino dos céus, pombas representando a mansuetude, serpente representando traição. E nesse caso, a figueira temporã representava o povo de Israel, que se adiantou em relação aos demais. Quanto ao conhecimento espiritual, um povo que havia desenvolvido a religiosidade, inclusive recebeu a primeira revelação do profeta Moisés, os 10 mandamentos. A missão era frutificar para as outras nações, levar o conhecimento espiritual para os outros povos. Assim como Roma, a missão do direito de Grécia, a missão da filosofia e da ciência, Israel tinha a missão e ou tarefa de religiosidade do monoteísmo. Mas eles se fecharam no orgulho racial e não produziram frutos, se desviaram da verdadeira religiosidade e ficaram apenas nas aparências, nos rituais, representada na parábola pela folhagem. Israel era um povo de muito conhecimento, mas não cumpriu a missão, não apresentavam os frutos. Por isso Jesus faz a analogia que a figueira temporã já apresentava as folhas e o indício de uma floração, e para a produção posterior de frutos, mas justamente pelo investimento do plano espiritual para com o povo de Israel. E como Israel não atendeu o propósito, só vivia de aparências, ou seja, certamente seria substituído por ter falido a missão. Devemos então entender e ter em mente que a marcha evolutiva, o projeto e ou a programação espiritual não cessa, por negligência ou ignorância e ou por falta de propósito espiritual do homem. Só para entendermos esse item, nós podemos fazer uma ilustração. Em 1856, Hippolyte Léon Denis Rivail, ele recebeu a revelação, que teria uma missão importante a cumprir. O Espírito de Verdade lhe comunicou que ele poderia triunfar ou falir, que outro poderia tornar-lhe o lugar, pois a tarefa seria de muita responsabilidade. Sua obra deveria constituir-se como a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. E ele efetivamente cumpriu a sua missão. E em 1858, Allan Kardec publicava o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, dando continuidade à parábola, a figueira secara até a raiz. Todos os sistemas, doutrinas, filosofias, ideologias que não gerarem frutos para a humanidade, certamente serão condenados a secar. Ou seja, toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Uma vez que a ação faz mais mal do que bem, tende-se a ser exterminada, porque o progresso moral se faz necessário. E Jesus conclui a parábola: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário firmemente de que tudo que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Então, meus irmãos, nessas palavras, o Mestre está fazendo uma aferição de valor. É necessário apresentar os frutos através das obras. Podemos lembrar do apóstolo Tiago, o capítulo 2, versículo 17 do Novo Testamento. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Essa é uma simbologia da parábola. E qual a parte que nos cabe? Qual é a mensagem da parábola para cada um de nós? E o que fazemos agora? O que podemos entender dessa parábola? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, ele descreve
num dos trechos, que Jesus, em diálogo com Eliú, responsável pelos assuntos sociais do planeta Terra, descreve que, para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Aproveitaremos o elemento simples da vontade, da bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas e, mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos. Então, devemos entender nesse livro, enquanto coletividade, Humberto de Campos nos traz uma obra lindíssima, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, similar à missão que Israel, de levar a religiosidade a outras nações. Nós, brasileiros, temos a missão de levar o Evangelho, a Boa Nova, às demais nações do planeta Terra. Devemos fazer uma aferição de sentimentos e refletirmos. Nós, brasileiros, estamos atentos à nossa missão? Talvez não tenhamos, efetivamente, a noção da amplitude dessa responsabilidade, mas podemos observar. Nós, brasileiros, somos resultados de uma grande miscigenação. Índios, negros, brancos, povo receptivo. Quantos refugiados foram acolhidos no Brasil? Mas a Boa Nova não se limita a isso. Precisamos pensar e agir com responsabilidade, amorosidade, respeito e, principalmente, com fraternidade ao nosso irmão mais próximo de nós. Devemos trazermos para a nossa vida. Em que se aplica? Somos uma figueira temporã? Estamos florescendo, produzindo frutos? Quais frutos estamos produzindo? O que estamos fazendo com o conhecimento e o investimento do plano espiritual, uma vez que foi nos proporcionado uma programação espiritual, antes mesmo da nossa reencarnação, antes mesmo de termos uma família, amigos, trabalho e até um protetor espiritual individual para nos orientar e nos auxiliar permanentemente. Então, meus irmãos, devemos tirar o ensinamento da obra. A parábola é muito interessante, mas em que se aplica em nós? Ou melhor, em que estamos aplicando? Então, meus irmãos, vamos realmente assumirmos com responsabilidade a nossa tarefa diante dos propósitos espirituais, tanto individuais quanto coletivos. Ou seja, tanto quanto ser individual, fazer a diferença no meio onde estamos inseridos, quanto coletividade no país, no Brasil, em que temos a oportunidade de estarmos. O mentor espiritual da última encarnação de Chico Xavier, Emmanuel, ele nos alerta que a gazela desperta ao som do canto das andorinhas, mas as pedras apenas com a explosão da dinamite. Então, não vamos esperar, meus irmãos. Despertemos todos nós com as mensagens, as leituras, as ações no bem, servindo o próximo em suas necessidades, e não esperar que a dor nos visite. Que Jesus possa nos auxiliar, nos orientar nesses momentos, principalmente nessa ocasião em que estamos vivenciando, experienciando talvez uma das épocas mais difíceis da humanidade, a Covid, assola o nosso planeta Terra, que nós possamos sim tirarmos lição, aprendermos efetivamente qual é o propósito divino para que tudo isso aconteça. Porque tantas vidas estão sendo encaminhadas para o plano espiritual e que este propósito de nos fortalecermos enquanto pessoas, enquanto sentimentos, que possam efetivamente fazer com que cada um se sinta mais responsável pelo outro, responsável por si e responsável pelo outro.
que, sendo assim fortalecidos, certamente a espiritualidade superior também nos auxiliará nessa tarefa tão difícil, nessa ocasião em que pessoas, amigos, colegas, pessoas mais próximas ou apenas conhecidas, mas que nos faz pensar e repensar sobre as nossas atitudes. Então, meus irmãos, que Jesus, conhecedor dos nossos propósitos mais íntimos, possa acolher sempre as nossas boas ideias, as nossas boas intenções. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Muito obrigada. Paz e saúde a todos. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.